Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula em escrita científica, produção de artigos de alto impacto. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que esse é um curso na forma de videoaulas, dividido em 8 módulos e 2 grandes partes, que são as partes de estrutura de um artigo científico, módulos 1 a 4, e de estilo e linguagem de publicações científicas, módulos 5 a 8. Não é? Lembramos também a todos que estão nos seguindo que todo esse material, inclusive o curso apostilado, um pouco mais completo, está disponível para download em PDF no site escritacientifica.com e nanomedicina.com.br na aba mini cursos. Ok? Então, acho que a gente pode começar nosso módulo 6. E nesse módulo 6 nós vamos para a parte de linguagem 2 e nós vamos abordar temas como redundâncias, problemas de falta de ação no verbo, fluência da escrita, e ritmo de escrita científica. Muito bem. Abordando esse primeiro tópico, né, a questão da redundância na escrita científica, o que acaba se tornando um problema muito sério e infelizmente bastante frequente nos nossos artigos científicos. Lembrando que a escrita científica é um gênero literário altamente específico e sucinto, né? Então, a concisão é um fator muito importante para a escrita de artigos científicos, de maneira que redundâncias acabam se tornando um problema maior nesse gênero literário da escrita científica. Eu trouxe aqui algumas sentenças com exemplos como redundâncias, e eu gostaria que vocês me acompanhassem agora pelo slide, lendo essa sentença que aparece no texto. During the data collection phase of the study, all experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. All the obtained results were further analyzed and possible errors were completely eliminated. Muito bem. Para aqueles que estão um pouco mais atentos, já devem ter observado várias regiões onde aparecem muitas redundâncias nesse texto. É claro que esse texto está exagerado, é um texto fictício, justamente para ressaltar o problema da redundância. Então, eu acho que para aqueles que estão mais treinados, ou mesmo para quem não tem tanta intimidade com a escrita científica, lendo essas sentenças, principalmente se lê em voz alta, vai perceber redundâncias muito gritantes, né? Por exemplo, na primeira sentença, during the data collection phase of the study, all experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. Será que a gente precisa de todas essas palavras para explicitar em qual fase do estudo foi feita a coleta de dados e quanto tempo isso levou? Então, realmente há expressões aí, e nós vamos ver como corrigi-las, que são altamente redundantes. Vamos, então, começar a corrigir essa sentença, eliminando redundâncias. Então, eu proponho agora uma nova sentença que eu acho que já ficou um pouco melhor. During the data collection, all measurements were performed in 3 months. The results were further analyzed and possible errors were eliminated. Muito bem, a primeira parte da sentença parece que já ficou um pouco melhor. Não está ainda na sua melhor forma, mas várias redundâncias, como aquela period of time of 3 months, já foram removidas. Mas vamos ver se a gente consegue trabalhar nessa sentença para torná-la ainda um pouco melhor. Vamos ver uma outra possibilidade. All measurements were performed in 3 months. Ou seja, toda aquela primeira sentença, aquelas 2 sentenças mais longas, foram agora reduzidas a uma única sentença. All measurements were performed in 3 months. O que muda dessa sentença para a sentença anterior? Vamos ver. Na sentença anterior, havia a parte que dizia the results were further analyzed and possible errors were eliminated. E essa parte, essa segunda sentença, não aparece mais nessa versão corrigida da sentença. E por que isso? Por um motivo muito simples. Será que é necessário dizermos, né, colocarmos num artigo científico de que os resultados foram analisados e os possíveis erros foram eliminados?
É claro que não. Isso é o mínimo que o editor da revista espera que você faça antes de submeter o seu manuscrito para publicação. Então veja que existem redundâncias, né, que são causadas aí pela nossa ingenuidade, muitas vezes, como escritores. Então essa sentença já está bem melhor, está quase na cara de um artigo científico. Mas eu vou fazer uma brincadeira ainda aqui nessa nossa conversa, nessa nossa discussão, e eu diria que, na grande maioria das vezes, nem essa informação é importante para um artigo científico. Então, na sua escrita científica altamente efetiva, talvez você não precisasse nem desse tipo de informação. Ou seja, aquelas duas primeiras sentenças eram completamente redundantes. Mas é lógico que isso é só uma brincadeira para elucidar o problema da redundância, né? E nós somos muito redundantes. E eu trago aqui então uma lista que foi adaptada do livro The Craft of Scientific Writing, cujo autor é o Mike Alley, das principais redundâncias que a gente encontra em publicação científica. E eu concordo que várias delas realmente são muito problemáticas. Por exemplo, completely eliminated. Ou uma coisa está eliminada ou não está. Então, será que realmente é necessário a gente dizer que uma coisa está completamente eliminada? Né? Ou completamente cheio, ou completamente vazio? Então, são aí redundâncias que a gente acaba usando sem perceber. Outra muito complicada é essa introduced anew. A gente percebe que, principalmente na parte de propósitos, no final da introdução de um artigo científico, vários autores colocam expressões do tipo, in this paper, we introduce a new methodology to investigate alguma coisa e assim por diante. Se você está introduzindo alguma coisa, supõe-se, né, subentende-se que aquilo é novo, senão você não estaria introduzindo. E se é novo, você não precisa deixar claro que você está introduzindo. Então o problema é aparecer essas duas palavrinhas juntas, introduce a new. O ideal seria, ou você coloca, in this paper, we introduce a methodology, ou in this paper, we report, we describe a new methodology to investigate, e alguma coisa, eliminando a redundância. Então, essa questão da redundância merece ser analisada com bastante calma, né? E cabe aos autores identificar quais as redundâncias que ele acaba escrevendo com bastante frequência e eliminando isso do seu texto. É um problema seríssimo a redundância na escrita científica. Muito bem. Um outro problema frequentemente notado nos artigos científicos, principalmente de autores não nativos, como é o nosso caso, é a questão da falta de ação no verbo. Em muitas situações, nós temos uma tendência a substantivar os verbos. E isso não é o ideal em escrita científica. Pensando que na escrita científica o discurso tem que ser o mais direto possível, o mais conciso possível. Cada sentença tem que passar uma ideia na mente do leitor de forma mais clara e mais rápida possível. Então é sempre melhor que a ação principal que aparece naquela sentença esteja na forma de verbo. E muitas vezes a gente tende a substantivar esse verbo. Vamos ver alguns exemplos. Aqui tem uma sentença que diz: a continuous improvement in patient's condition was observed. Se a gente analisar qual a principal ação por trás dessa sentença, a gente percebe que alguma coisa está melhorando a condição do paciente, né? Essa melhora aparece aqui como improvement. E improvement, nessa forma, é um substantivo. Então, talvez o ideal seria reescrever a sentença para patient's condition improved. Nesse caso, a melhora, a ação da melhora aparece como verbo, improved. E isso torna o discurso muito mais direto e muito mais preciso, que é o que a gente gostaria de ver na escrita científica. Um outro exemplo para ficar bem claro. Administration of dopamine produced a decrease in the frequency of convulsions. Ou seja, essa sentença traz na sua mensagem, né, uma ação. E essa ação principal é o decréscimo, a diminuição da frequência com que ocorrem as convulsões. Só que da maneira como está no texto, essa diminuição aparece como substantivo na palavrinha decrease e não como verbo. Então talvez seria melhor para a escrita científica a sentença da seguinte forma: Administration of dopamine decreased the convulsions frequency.
Ou seja, a ação principal aparece agora na forma de verbo, decreased. E isso é o que a gente espera na escrita científica. Isso é o que deixa o texto mais preciso, mais conciso, e é isso que a gente quer num artigo científico de alto impacto. Então, a maneira como você escreve faz toda a diferença, inclusive com pequenos detalhes como esse. Tudo isso vai formando as condições ideais para que as ideias se formem rapidamente na mente do leitor e ele pode ter fluência na leitura, né? O texto flui com ritmo bom. Aqui há outro exemplo da questão de substantivação de verbos, onde muitas vezes a gente evita, de uma maneira que não seria ideal, mas se evita de usar um verbo simples, apropriado para aquela situação, e ao invés disso a gente usa uma frase, né, com um substantivo. Por exemplo, made the arrangement for poderia ser substituído pelo seu verbo correspondente, arranged. Fica muito melhor no texto. Made the decision, que a gente escreve muitas vezes, poderia ser substituído por decided. Made the measurement of, substituído por measured. Perform the development of, simplesmente substituído por developed. Isso é que deixa o texto mais preciso e mais conciso, né? Então, cabe a nós, como autores de artigos científicos, autores desse gênero da escrita científica, nos preocuparmos com esses aspectos de precisão, de concisão e de clareza de ideias. E questões como redundância, ação no verbo, são fundamentais para otimizar todos esses parâmetros na escrita científica, para que você coloque um ritmo de leitura agradável e eficiente para o leitor. Certo? Vamos agora então falar um pouco sobre fluência de texto, não é? Então nós sabemos que num documento científico, quanto mais facilmente as ideias fluírem do texto para a mente do leitor, mais eficiente será a leitura desse documento. Isso é importantíssimo na escrita científica. E há vários problemas que levam à falta de fluência em textos científicos. A gente vai comentar algum deles nesses próximos slides. Por exemplo, um dos primeiros problemas que podem causar falta de fluência no texto é a falta de conectividade entre partes que são complementares numa sentença ou num parágrafo. No caso de uma sentença, por exemplo, muitas vezes a gente nota que partes que são complementares, informações que são complementares e que deveriam aparecer muito próximas na sentença, acabam sendo distanciadas pela falta de habilidade do escritor. Vamos ver um exemplo. Vamos olhar essa sentença. The level of proteins found in blood sample is similar to that observed by other researchers. Due to their ability to form complexes with DNA and RNA, these proteins had been extensively investigated by a number of research groups, including a group from Harvard, which estimated that the normal level of protein in blood should be around 1 mg per deciliter. Se a gente analisar com um pouco mais de cuidado essa sentença, a gente percebe que tem duas partes aí que são grifadas em amarelo, que são complementares. E que por inabilidade do autor, essa é uma sentença fictícia, elas aparecem muito longe uma das outras, elas deveriam ser conectadas. Então, quando o autor começa a ler The level of proteins found in blood samples, automaticamente o seu cérebro começa a perguntar, mas quais são esses níveis? Qual é esse nível de proteína? Né? E essa informação o leitor só vai obter no final da sentença, que, diga-se de passagem, uma sentença extremamente longa. Então, uma possível maneira de corrigir um problema como esse seria o seguinte. O autor começa escrevendo The level of proteins found in blood sample was 1 mg per deciliter, which is similar to that observed by Harvard's group. Ponto. Qualquer outra informação que o autor julgar relevante, que está na sentença anterior, ele coloca agora, a partir desse ponto. Mas o mais importante é que as partes complementares as informações complementares daquela sentença aparecem muito próximas umas às outras, e o que vem depois são coisas complementares para formar essa ideia. Então, a gente tem que estar sempre atento a essa falta de conectividade com informações que são complementares e relevantes numa sentença, num parágrafo,
numa seção de um artigo científico. Quando a gente fala de ritmo de escrita científica, ou da falta de ritmo, falta de fluência na escrita científica, essa questão, então, de transição sempre aparece. E existem várias estratégias de você fazer transição entre ideias, ou dentro de uma sentença, ou de uma sentença para outra, ou de um parágrafo para o outro, de maneira que o texto adquira uma boa fluência, de que você tenha um bom fluxo de ideias, que o fluxo de ideias tenha um movimento bastante ordenado e coerente. Então, essas transições entre ideias dentro de uma sentença são fundamentais, desde que sejam bem feitas, bem construídas, são fundamentais para que a gente tenha textos precisos, concisos e altamente eficientes para o leitor. Eu vou agora, nos próximos slides, mostrar alguns desses chamados conectores, né, que são palavrinhas responsáveis por fazer a transição entre ideias, nesse caso, por exemplo, dentro de uma sentença para outra. Não é? Então isso está dividido em 4 partes. Na primeira delas, uma sentença termina e a próxima vem com o sentido de continuidade. O fluxo de ideias, né, vai continuar na mesma direção. Então, nesse caso, os conectores mais comuns, lógico que existem vários outros, mas, por exemplo, se usa also, moreover, first, second, in addition, furthermore e assim por diante. Então, é o caso em que a segunda sentença, de alguma maneira, vai complementar, né, continua no mesmo sentido, as ideias, né, no mesmo sentido daquelas ideias apresentadas na primeira sentença. Há aqueles casos também em que uma sentença termina e agora há uma pausa, uma explicação, um aposto, né? Então, nesse caso, você começa a sentença seguinte com palavrinhas, for example, in other words, e introduz essa nova ideia, né? E isso torna as transições suaves e bem feitas. Há aqueles casos também em que você termina uma sentença uma determinada linha de pensamento, né? As ideias vão se formando, há um ponto final, e a próxima sentença agora vem em oposição aquelas ideias que foram colocadas na sentença anterior, né? Então isso indica que o movimento do fluxo de ideias agora vai assumir uma posição inversa. Nesse caso, a gente começa a segunda sentença com conectores do tipo however, in contrast, on the other hand, conversely, contrarily e assim por diante. Note que esses conectores são muito utilizados na construção de abstracts e de introduções de artigo científico, quando você quer colocar o gap. Nós já vimos isso na parte de estrutura de um artigo científico. Para abstracts e para introdução, há uma região muito específica onde você vai colocar o gap, as lacunas daquela área de pesquisa, aquilo que ainda não está bem estudado, que não está bem compreendido e assim por diante. Então, conectores do tipo however, although e assim por diante, indicam, né, que o fluxo de ideias agora vai no sentido oposto. Você está dizendo que uma área é muito importante, muito relevante, mas alguns aspectos ainda precisam ser melhor estudados, investigados e assim por diante. Então, esses são conectores apropriados quando você tem esse caso de reversão do fluxo de ideias. E, finalmente, existem aqueles casos em que você termina uma sentença e agora você precisa de uma outra sentença para dar um fechamento, para concluir a ideia, né? São usados, entre vários outros, obviamente, em summary, concluding e assim por diante. Então, com esses conectores, não somente esses, obviamente, que foram mostrados aqui, mas com essas classes de conectores, que são esses sentence openers, né, as primeiras as palavras aí das sentenças, você consegue no seu texto, por exemplo, dentro de um parágrafo, fazer transições suaves e bastante adequadas, bem construídas, entre uma ideia exposta numa sentença e a ideia exposta na próxima sentença. Tudo isso contribui para o ritmo da escrita, que tem tudo a ver, né, com a maneira pela qual as ideias vão fluindo no texto científico, no artigo científico. Certo? Outras estratégias para a gente otimizar ritmo na escrita científica. Dentro de um parágrafo, por exemplo, olhando agora de uma maneira um pouco diferente dessa que a gente viu nos slides anteriores para os conectores, a gente pode implementar ritmo variando a classe
desses sentence openers, que são essas primeiras palavrinhas, esses primeiros termos que abrem cada sentença. O problema aqui é quando você não tem uma grande variação do tipo desses sentence openers. Isso deixa o texto maçante, não é? Deixa o texto muito monótono, falta ritmo e não é bom para quem está lendo. Com um exemplo vai ficar um pouco mais claro isso que eu quero dizer. Nós temos aqui um texto, né? Um texto aí, hipotético, e eu vou ler pelo menos o começo de cada uma das sentenças desse parágrafo. Não é? Então vamos lá, vocês podem me acompanhar aí na tela. DNA sensing has been considered a powerful tool to diagnose cancer. Cancer diagnosis is usually not straightforward due to a large number, e assim por diante. Sensors capable of detecting specific types of tumoral cells may represent. This paper describes the sensors comprise the sensor system were produced. The results show the experiments were carried out. The systems we developed. E assim por diante. Se você olhar com um pouco mais de calma, e com um pouco mais de atenção para esse texto, você percebe que praticamente todas as sentenças começam com essa estrutura. De alguma coisa acontece. De alguma coisa acontece. Ou seja, um sujeito e um verbo, um sujeito e um verbo, um sujeito e um verbo. Praticamente todas as sentenças começam com essa estrutura. Mesmo que para aquelas pessoas que nunca se atentaram ao assunto, isso possa passar desapercebido, ao compor o artigo científico, isso acaba levando a problemas de falta de ritmo, não é? Mesmo que a gente não perceba, mas intuitivamente quando a gente lê um texto como esse, a gente vê que alguma coisa não vai bem, falta fluência, não é? E nesse caso, esse problema surgiu porque todas as sentenças são abertas com essa mesma estrutura, um sujeito e um verbo, não é? Então veja, isso acaba levando a problemas de falta de ritmo. Principalmente nessas sentenças que estão marcadas aí no slide em vermelho, a gente observa que tudo começa com a mesma estrutura. This paper describes, the sensors comprise, the sensor systems, the results show. E note que o problema não é só a palavrinha de, é a estrutura, um sujeito, um verbo, um sujeito, um verbo. Então, isso é que é importante a gente notar. Bom, há formas de se corrigir isso, certo? E aqui eu trago, então, algumas estratégias para você variar a forma, a estrutura desses sentence openers, que é essa primeira parte de cada sentença. E eu trago isso baseado, então, nas informações desse livro, The Craft of Scientific Writing, do Mark Alley. Então, veja, da maneira como está no texto, todas as sentenças começam com essa estrutura de sujeito e verbo, que é essa estrutura de topic of sentence. Mas existem outras maneiras, existem outras estruturas para você começar essas sentenças. Por exemplo, você pode começar com prepositional phrases. Se vocês olharem a parte direita do vídeo de vocês, né? Você pode começar com advérbios. Você pode começar com uma dependent clause. Ou você pode começar com uma infinitive clause. Então há várias estruturas, né, que são alternativas àquela estrutura de sujeito e verbo. Se a gente conseguir mudar um pouco a estrutura desses sentence openers, você consegue ritmo. Ou seja, é muito mais fácil colocar fluência no texto, muito mais fácil para as ideias se formarem de maneira rápida e clara na mente do leitor. Então vamos ver algumas possibilidades para esse texto que a gente acabou de mostrar. Veja, eu posso então pegar uma daquelas sentenças, se não me engano é a primeira, e introduzir ali um advérbio. Então eu crio uma estrutura adverbial. Então eu posso começar a sentença como recently, DNA sensors e assim por diante. Eu posso usar essa estrutura de dependent clause também, né? Para aqueles que não se recordam, essa dependent clause é uma estrutura onde você tem duas clauses dentro de uma sentença e uma dependente da outra. Então, elas são separadas por vírgula, de maneira que a ideia só se forma quando você lê a segunda sentença, que ela é complementar à primeira. Em algum momento eu posso colocar, então, although cancer diagnosis is not straightforward, vírgula, alguma coisa acontece. Então, eu estou começando essa sentença com uma dependent clause. Eu posso começar também com uma
infinitive phrases, que são aquelas que começam com a partícula de infinitivo. To optimize the system. Eu posso manter, obviamente, algumas daquelas estruturas sujeito-verbo, então algumas podem se manter, the results show that, e posso também começar com uma prepositional phrase. In a few months, the systems will be, e assim por diante. Então veja que nessa tela eu tenho várias alternativas para aquele texto, e nós vamos ver como fica agora inserido no texto, onde eu estou mudando aquelas estruturas, sujeito-verbo, 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 e estou colocando novas estruturas para os sentence openers. Então, o meu texto corrigido ficaria assim. O que está em amarelo é o que foi modificado. Vocês podem perceber, então, que há uma variação dessa classe, dessa estrutura dos sentence openers. Então, ficaria recently, DNA sensing has been considered and power for true, e assim por diante. Although cancer diagnosis is not straightforward, due to a large number of, e assim por diante. In this paper we describe in a few months, e assim por diante. Então eu mudei a estrutura desses sentence openers, e isso é uma ótima estratégia para dar ritmo. Mesmo que muita gente não perceba ainda a diferença, mas a leitura de um texto como esse, ou de como estava antes, a leitura aqui é muito mais eficiente. Né? Isso então dá ritmo para o texto. E tudo que a gente quer na escrita científica é um bom ritmo de leitura, para que as ideias se formem de maneira clara e concisa e rápida na mente do leitor. É muito difícil, é muito complicado e muito desagradável quando você pega um texto, principalmente texto científico, e você tem que ler 2 ou 3 vezes um parágrafo para entender o que o autor está querendo passar. Então isso é muito desconfortável. Não é? E na escrita científica, esse é um problema sério, porque o leitor que não se sente confortável lendo o seu texto, não vai ler seu texto. Ele não é obrigado a ler seu texto. E aí o seu artigo perde impacto. Não é? Então, todas essas são pequenas estratégias, na verdade, não são pequenas, são estratégias muito importantes, né? Mas são pequenos detalhes que levam a uma escrita científica altamente eficiente. Não é? Isso dá ritmo de leitura. E quem impõe o ritmo da leitura é o escritor, é o autor. Certo? Muito bem. Então, para finalizar essa nossa videoaula, eu deixo aí como assignment, né, como tarefa, a modificação desse texto, que também é um texto aí fictício, que propositalmente começa a maioria de suas sentenças usando aquela mesma estrutura sujeito-verbo, onde principalmente onde está grifado em amarelo, né? Vocês, então, eu sugiro que vocês tentem modificar a estrutura dessas sentenças que estão começando em amarelo, em vista daquelas possíveis estruturas que a gente viu em slides anteriores, e tentem transformar, então, esse texto num texto mais fácil para leitura, mais agradável e muito mais eficiente. Essas são algumas fontes, algumas referências usadas nessa videoaula. E eu gostaria de terminar, então, agradecendo a todos vocês, lembrando que todo esse material, inclusive as apostilas em PDF mais completas, estão disponíveis no nosso site escritacientifica.com, nanomedicina.com.br. Para aqueles que estão envolvidos com as redes sociais, nós temos 2 Twitters em Escrita Científica, Escrever Artigos e o Writing Papers. Esse curso está dividido em 8 módulos, baseado em um curso que foi criado, né, e que nós temos ministrado em várias universidades no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Então, sempre a convite, principalmente das pós-graduações, esses cursos estão sendo ministrados em todo o país e também no exterior. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.